O assunto que eu vou tocar aqui é um assunto que vai ser muito polêmico e vai tocar em alguns traumas de alguns homens, né? De alguns homens. Mas, primeiramente, eu vou falar, biblicamente falando, acerca disso. Para depois tocar no assunto mais neuropsíquico disso aí, entendeu? Sobre por que os Red Pills, Black Pills e MGTOW, né? Aqueles homens que querem seguir seu próprio caminho, eles idolatram e romantizam as prostitutas, entendeu? Aí eu vou falar o porquê acerca disso, entendeu? Mas primeiramente eu vou dizer uma coisa bem claro. Não estou dando nenhuma indireta para ninguém. Fique bem claro. Agora, se você interpretar isso como indireta, você quer Red Pill, você quer Black Pill, você quer MGTOW, o homem que segue seu próprio caminho, interpretar isso como indireta, isso já é problema seu, entendeu? Já é problema seu e não meu, porque o meu objetivo aqui não é te dar indireta, mas sim ajudar os meus irmãos, né? Red Pills, Black Pills e MGTOW, né? Homens que seguem seu próprio caminho, entendeu? A expressão idólatra dos homens pelas prostitutas, da idolatria dos homens pelas prostitutas, pode ser entendida como uma metáfora para a adoração exclusiva ou obsessiva a algo que é considerado inferior ou imoral. Comparando essa atitude com a adoração de ídolos no lugar de Deus. Essa comparação é usada em alguns contextos religiosos, como na Bíblia, para ilustrar a infidelidade espiritual e a busca pelo prazer terreno em detrimento da fé. A ideia central é que, assim como a idolatria desvia a atenção e a devoção de Deus para objetos ou falsos deuses, a busca desenfreada por prostitutas ou a validação exclusiva do prazer sexual pode desviar o indivíduo de propósitos maiores, como a construção de relacionamentos saudáveis e a busca por uma vida espiritual. O livro de Oséias na Bíblia, por exemplo, utiliza a metáfora da prostituição para descrever a infidelidade do povo de Israel para com Deus, comparando a busca por outros deuses, como a prostituta em busca por prazeres carnais. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 16, Paulo também fala sobre a união com a prostituta como uma forma de união com o corpo de Cristo, enfatizando a importância da pureza e da santidade no relacionamento com Deus. Portanto, a expressão idolatria dos homens pelas prostitutas não se refere a um fenômeno literal de adoração, mas sim uma comparação entre a busca obsessiva por prazer e a idolatria, descartando a importância de direcionar a devoção e a atenção para propósitos
propósitos mais elevados e para a relação com o divino. Então é isso aí que, como posso falar a vocês, isso aqui é o que está escrito na Bíblia e também em estudos bíblicos, né? Que fala dos homens que idolatram as prostitutas, né? Prostituta pode ser físico ou espiritual, como está escrito aqui na Bíblia, em Oséias, deixa eu ver aqui o capítulo da Bíblia aqui em Oséias, né? Fala sobre isso aí, no livro de Oséias, e em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 16. Eles falam sobre isso aí, entendeu, senhores? Então, vamos ao que interessa aqui. Agora eu vou falar de algo mais delicado, que é sobre por que os Red Pills, Black Pills e MGTOWs, eles idolatram as prostitutas, as GPs. Por que alguns Red Pills, Black Pills e MGTOWs, eles são, com outras palavras, eles são GPzeiros? Por que eles são assim? Será que é uma fuga emocional? Será que eles têm medo de ser rejeitado por uma mulher que não seja uma prostituta, que eles não possam pagar, mas foi conquistar e ter uma conexão? E ter uma conexão emocional, porque assim, eu vou falar acerca disso. Então, vamos ao que interessa aqui no estudo, viu? No estudo, e vamos trocar uma ideia também acerca disso. Isso vai tocar no ponto bem delicado dessas comunidades. Apesar de muitos desses caras dizerem que estão seguindo o seu próprio caminho, na prática, muitos ainda estão girando em torno das mulheres. Só que agora com raiva, frustração ou até idealização distorcida. No caso da idolatria prostitutas. Isso rola para alguns deles. Elas representam o acaso garantido ao sexo, sem precisar se submeter ao que eles veem como joguinhos femininos ou hipergamia. Eles acabam idolatrando porque acham que com prostitutas não tem rejeição, não tem humilhação, não tem disputa. É uma forma de tentar controlar a vulnerabilidade que sentem em relações reais. Só que, ironicamente, isso mostra que eles ainda estão presos ao desejo de validação feminina. Só trocar uma forma. Então quer dizer o quê? Quando eles procuram prostitutas, em vez de procurar uma mulher que eles têm que conquistar, que eles têm que ter aquela conexão sentimental neural, eles não querem, porque eu até entendo eles, porque eles foram muito rejeitados, foram muito humilhados, já sofreram falsas acusações, e aí então, para escapar disso aí, eles remetem a quê? A pagar uma quenga, a pagar uma prostituta. Entendeu, senhores? Então, eu até entendo eles, né? Mas quando o homem ele fala que gosta de GP, que é um GPzeiro, ele está confessando o próprio trauma dele, né? Nas comunidades, em lives, em vídeos que eles fazem na internet, que tem alguns aqui que tem canais, né? Red Pills, entendeu? E que incentivam outros caras, né? Red Pills, a consumirem prostitutas, a consumirem pornografia
eles falam que não vão atrás de mulher, que não manginam mulher, mas por um lado, eles manginam sim as mulheres. Eles manginam, escravocetam as mulheres de alguma forma, entendeu? Então, de alguma forma, eles ficam de joelhos, né? É como se eles saíssem de uma Matrix e entrassem em outra. Viu, senhores? Então, é isso aí que eu penso. E se você não gostou, meu irmão, eu sinto muito por você não gostar do meu modo de pensar, mas isso aqui é o que eu penso, entendeu? Agora, se você não gostou, você pode sair do vídeo aqui, entendeu? Eu respeito o seu ponto de vista, mas é o que eu penso, e tem outros casos aí que seguem meu raciocínio também, que também seguem esse tipo de coisa, de raciocínio que eu tenho, entendeu? Mas cada um, né? Aí uns falam assim, cada um tem a sua realidade, beleza? Isso também é um tipo de confissão. Por exemplo, você está se conformando com o seu trauma, né? De mulher, porque eu também era assim. Eu também falava mal de mulher no meu canal, Red Pill, entendeu? E quando eu transitei, eu dei um pulo, né? Eu evoluí para o Ronk Pill, eu parei de fazer isso. E me tornei mais forte, porque eu como posso dizer a você, agora lembrei, eu evoluí para outro nível, eu fui para outro nível da evolução masculina, não é querendo me gabar não, mas eu era tipo um Red Pill militante, entendeu? Depois eu vou falar acerca disso também, dos Red Pill militantes. Mas agora vamos continuar aqui o raciocínio aqui. E até como eu falei, né, anteriormente, que alguns Red Pills, Black Pills, MGTOWs, através de fóruns, através de lives, né, vídeos, eles incentivam outros homens a pegarem Kenga, a pegar prostituta. E isso é errado, porque isso aí acaba viciando o cara. Isso acaba viciando. E aí então, como eu falei a vocês anteriormente, ele vai sair de uma Matrix para outra. E tem muitos caras da Red Pill que não gostam quando eu falo acerca disso. Entendeu, senhores? Então é isso. Entendeu? Então vamos lá vamos continuar aqui o raciocínio. Psicologicamente, muitos desses homens carregam frustrações emocionais mal resolvidas com mulheres. A prostituta, nesse contexto, vira uma figura segura. Elas não rejeitam, não exigem conexão emocional e dá o que eles querem em troca de dinheiro. Para manter um cara frustrado, para a mente de um cara frustrado, isso parece um alívio. É como se ele pensasse: com ela eu tenho controle, não preciso agradar, só pagar. Isso dá uma falsa sensação de poder. Além disso, tem um lance meio inconsciente de voltar para algo maternal. Em alguns casos, a prostituta é vista como aquela mulher que acolhe, escuta e cuida. Uma idealização, mesmo que seja comprada. Isso também pode surgir de traumas antigos, baixa autoestima e até medo de intimidade real. Então,
por trás da idolatria tem muito sofrimento escondido. E isso também se aplica também a alguns caras, né, que eu conheço. Eu conheço, mas não vou falar o nome e nem o nome do canal. Mas tem alguns caras aqui que pegam prostitutas porque é como eu disse a você anteriormente, que eles veem a prostituta como um meio mais fácil do sexo, de ter sexo, de fazer com que a mulher fique de alguma forma mais submissa. E também tem aquela questão psicológica do maternal, né? No maternal, entendeu? No maternal, entendeu? Do maternal. Que assim, como diz, né? Como diz, é isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo, porque é o modo dele escapar do trauma, né? Da rejeição, ou de mulher, ou de alguma namorada, que deu alguma GP civil, que deu um corno nele, que traiu ele, né? Que traiu ele. Aí ele quer escapar do trauma dele, pegando prostituta, entendeu? Pegando prostituta, entendeu? Entendeu, senhores? Então é isso, entendeu? É isso aí que eu penso. É isso que eu penso e poucos caras da Red Pill falam acerca disso. Eu não sei nem por que alguns caras da Red Pill eles não falam acerca disso de forma mais clara, entendeu? Porque até o Guilherme Viking, né? Ele falou acerca disso em alguns vídeos dele, né? Que ele fala acerca disso que tem muito cara da Red Pill que fica idolatrando Kenga, entendeu? Então vamos continuar aqui o raciocínio aqui, viu, senhores? E esse tipo de conversa, esse tipo de vídeo aqui que eu tô falando para vocês, que eu tô falando aqui para vocês, abre muitas coisas que ficam escondidas. E é aí que a gente começa a entender de verdade o que está por trás, entendeu, senhores? Então, o que eu tô falando aqui é como se eu abrisse uma caixa de Pandora, né? É como se eu tocasse na ferida dos Red Pills frustrados, né? Porque a maioria deles é frustrado, pô. É frustrado, se frustrou, entendeu? Então, você não tem que, como posso falar a você, em vez de você combater a sua frustração, você está maquiando ela, né? Maquiando e tentando esconder através da prostituição. É como eu falei, quando algum Red Pill, Black Pill, Mictal, seja ele quem for, falar isso aí, que prefere prostituta, é como se ele confessasse o seu diagnóstico, diagnóstico de trauma para o psicólogo ou para alguém desse tipo, entendeu? Então é bem isso. Esse assunto é pesado e carregado de emoções e contradições. Sabe por quê? Porque toca direto em feridas internas que muitos homens nem conseguem nomear. Dor de rejeição, sensação de inadequação, raiva, carência, vergonha, tudo isso se mistura. Esses grupos dizem que estão libertos, que são os Red Pills, Black Pills e Mictals. Mas no fundo, muitos estão se construindo, muitos estão só construindo outra prisão. Uma onde o ódio, a idolatria e o escapismo tornam o lugar de reflexão.
eu vou aqui falar de novo. Uma onde o ódio, a idolatria e o escapismo tomam lugar da reflexão, do crescimento e do crescimento. A prostituição, nesse caso, acaba sendo a última esperança de sentir algo, de se sentir algo, sem risco de ser rejeitado. Mas isso é solitário, vazio e os caras não querem admitir. É difícil falar disso, porque força a gente a encarar algo que dói. A falta de amor próprio, a solidão, o medo de não ser desejado por ninguém de verdade e ter muita vergonha, e tem muita vergonha envolvida aí. Você sente que isso está te afetando de alguma maneira, irmão? É porque você tem que reconhecer, né? Que isso pode estar te afetando de alguma forma, né? Eu espero que vocês entendam bem o que eu estou dizendo. Você sente que esse assunto já ficou preso na sua garganta alguma vez? Tipo, querendo falar, mas achando que era demais para jogar no ar? Porque às vezes você sabe desses assuntos, né? Mas com medo de ser rejeitado pelos homens, né? Red Pills, Black Pills, MGTOWs. Você abordar esses assuntos assim, você pode sofrer algum tipo de retaliação, porque até no meio dos Red Pills, Black Pills e MGTOWs, até aqueles que pensam fora da caixinha deles, né? Como por exemplo os Honk Pills, eles são rejeitados. E até alguns Red Pills, né? Black Pills, dizer melhor, Black Pills, eles são rejeitados, principalmente os Honk Pills. Agora eu vou chegar aqui no centro do negócio aqui, entendeu? Eu vou chegar aqui no centro do assunto aqui. Não sei se vocês vão achar, não sei se vocês vão concordar comigo. O que acontece é que muitos desses caras desenvolvem uma visão super distorcida das mulheres por causa da rejeição passada, traumas, inseguranças que nunca foram tratadas. E aí começam o seguinte raciocínio: mulher normal vai me rejeitar, me humilhar e me manipular. Então, melhor evitar. É um escudo. Eles dizem que estão seguros, que estão seguindo seu próprio caminho, mas na verdade estão se escondendo da dor. E é verdade, porque quando o homem ele tem esse pensamento aí, ele se esconde da própria dor, em vez de combatê-la, entendeu? E a dor, por mais que você esconda, ela não vai passar. Ela vai estar sempre ali. Ela vai estar sempre ali, esperando o dia que você curar. Esperando o dia que você tomar vergonha na cara e querer a cura. Entendeu? A prostituição, nesse contexto, vira uma figura segura. Eles sentem que têm controle, porque ao pagar, ela não pode dizer não. Não tem rejeição, não tem crítica, não tem julgamento. Só que essa submissão é falsa, comprada. Eles sabem disso, mas preferem essa ilusão do que lidar com a imprevisibilidade emocional de um relacionamento real.
Aí vem o ponto mais psicológico, quando o homem já se sente inferior. Ele busca relações onde ele acha que tem o domínio. Ele não quer lidar com uma mulher como um ser humano completo, com vontades próprias, porque isso o desafia, faz ele se sentir vulnerável de novo. Então ele troca a intimidade por controle. Por isso esse assunto é tão profundo e tão pesado e tão difícil de falar, porque expõe que muitos desses homens estão machucados, sozinhos e com medo, mas em vez de curar, preferem se esconder atrás de uma fantasia de poder. E isso vale para a maioria desses caras aí, né? Que se dizem Red Pills, Black Pills e MGTOW, né? Eles se acham que estão libertos, mas na verdade estão mais presos do que eu, né? Nessa realidade, porque eu, graças a Deus, né? Eu estou livre disso aí, mas infelizmente a maioria não está liberta. E aí ainda puxam alguns homens pro mesmo buraco, né? Pro mesmo buraco negro. Entendeu, senhores? Então, é isso aí que eu penso. E vamos continuar, né? Vamos continuar aqui o vídeo. E mais uma coisa, isso que eu tô falando aqui, é como se fosse uma pedra no sapato de alguns Red Pills, Black Pills e MGTOWs. E só alguns Red Pills, alguns Honk Pills, né? Assim como eu, tem a coragem de falar acerca disso. Mas infelizmente tem alguns que tem medo, né? De ser retalhados, né? Eu não tô nem aí. Eu quero que se lasque. Se eu perder sua amizade, a amizade de alguns aqui, entendeu? Eu não tô nem aí, entendeu? Eu quero que se lasque. Se eu perder a amizade, entendeu? O importante é ter minha consciência limpa, para comigo mesmo e para com Deus. Então, era só isso que eu tenho para falar a vocês aqui, entendeu? Aí vou continuar aqui o assunto. Só um momento. Esses caras, muitos Red Pills, Black Pills, MGTOWs, evitam mulheres normais por causa da rejeição que deixaram marcas. Eles foram humilhados, ignorados e se sentiram inadequados. Então pensam a ver relacionamentos como um campo de dor. E para se proteger, fujam. A prostituição vira uma solução, sem risco, não tem julgamento, não. É só um contrato claro, pago. É só um contrato pago. Pagou, recebeu. Aí entra o ponto psicológico mais profundo, o controle. Quando o cara se sente inferior, ele busca relações onde acredita que tem o poder. Ele não quer ser vulnerável. Então procura uma situação onde a mulher tem que obedecer, mesmo que de forma artificial. O prazer que ele sente, dizer melhor, o prazer que ele sente não é só sexual, mas psicológico, porque ele acha que
finalmente está no comando. Só que no fundo isso revela o contrário. Ele ainda está preso. Ainda é refém da dor antiga. Só trocou a humilhação por uma ilusão de controle. E esse tipo de ilusão e esse tipo de relação não preenche só anestesia. É por isso que o tema é pesado, porque toca diretamente na ferida de muitos homens que ainda não sabem como lidar com ela. Eu vou falar de novo, só que no fundo isso revela o contrário. Eles ainda estão presos, ainda é refém das dores antigas. Só trocou a humilhação por uma ilusão de controle. E esse tipo de relação não preenche, só anestesia. É por isso que o tema é pesado, porque toca diretamente na ferida de muitos homens que ainda não sabem como lidar com ela. Eu sei que tem alguns aqui que não vão concordar bem com o que eu falei aqui, mas fazer o que, né? Mas vamos continuar aqui. E quando eu disse que eles trocam a rejeição por controle, o que eu quis dizer é o seguinte: em vez de correr o risco de se aproximar de uma mulher real, talvez ser rejeitado, desrespeitado ou humilhado, esses caras preferem uma situação onde eles têm certeza de que vão conseguir o que quer. É como se dissessem: eu prefiro pagar e mandar do que tentar conquistar ou ser recusado. Porque conquistar a mulher exige se expor, requer confiança, presença, inteligência emocional, e se o cara já tem medo ou raiva das mulheres, ele não vai querer se arriscar de novo. Então, ele busca controle. A prostituta vira mulher perfeita nesse mundo ferido dele. Ela finge que o deseja, mas o que ele quer nunca o rejeitar. Deixa eu ver aqui. Faz o que ele quer. Eu vou aqui falar de novo aqui. A prostituta vira a mulher perfeita nesse mundo ferido dele. Ela finge que o deseja. Faz o que ele quer e nunca o rejeita. Tudo por dinheiro. Parece uma vitória, mas é só fuga. No fundo, esse comportamento revela um trauma mal resolvido. Ele ainda quer ser amado, ainda quer conexão, mas não tem forças para enfrentar o desafio emocional que isso exige. Então,
Então ele corta a parte mais humana da relação, o sentimento, e fica com a função mecânica. O sexo é a aparência de domínio. Isso não é sobre prazer puro, é sobre anestesiar a dor de se sentir invisível e fraco ou indesejado. E aí, você já percebeu isso em alguém? Ou já teve essa sensação de ver o cara assim, tentando mostrar que tem poder, mas por dentro estava só tentando evitar ser ferido de novo? Será que você não é assim? Hein, senhores? Quando um cara diz que GP, ou seja, que só sente prazer com garotas de programa, isso é praticamente uma confissão de trauma. A mente dele associou prazer, segurança e aceitação a algo que é comprado, onde ele não precisa se arriscar emocionalmente. Isso revela uma dor muito mais profunda. Esses caras, na maioria das vezes, sofreram rejeição, bullying, humilhações, ou cresceram com a autoestima destruída. Aí o cérebro aprende: com a mulher normal eu me sinto um lixo, mas com uma GP eu sou aceito, desejado, respeitado, mesmo que seja tudo fingido. Isso vicia. Eles trocam o real pelo seguro, mesmo que o seguro seja fraco, falso, dizer melhor. E o mais louco, muitos sabem que estão se enganando, mas não conseguem sair, porque para sair, eles terão que encarar o trauma de frente. E isso dói demais. Então eles se justificam, tentam parecer racionais, dizem que é escolha, mas no fundo é a defesa. Pura defesa. Minha conclusão final: esses homens não são monstros, são machucados. Estão tentando lidar com a dor da pior forma possível, usando poder, dinheiro e fantasia para tapar um buraco emocional. E enquanto não tratarem a ferida de verdade, vão continuar presos nesse ciclo de solidão disfarçado de liberdade. E aí, você já ouviu alguém chegar nesse ponto de não conseguir mais ter prazer sem pagar? Porque eu já vi e muitos já, entendeu? Agora vamos continuar aqui. Agora vamos falar aqui com mais clareza acerca disso. Se esses caras dizem que não querem mais saber de mulher, que querem seguir seu próprio caminho, então ou eles assumem de verdade uma vida celibatária, tipo um voto de castidade que exige muita força e disciplina, ou então eles deveriam se tornar mais maduros, seletivos nas escolhas, buscando mulheres que realmente tenham valores parecidos,
que não os machuquem, que queiram construir algo de verdade. Mas o que a gente vê é que muitos falam uma coisa e fazem outra. Dizem que não ligam para a mulher, mas vivem consumindo conteúdo sexual, correndo atrás de prostitutas e desabafando frustrações em fóruns. Isso mostra que ainda estão presos no mesmo ciclo. Não superaram, só mudaram a linguagem. A minha conclusão final: esses movimentos poderiam ser um caminho de reconstrução masculina, se fosse levados com seriedade, reflexão e responsabilidade. Mas do jeito que muitos usam hoje, viraram esconderijo. A cura não está em negar as mulheres, nem em dominá-las por dinheiro. Está em se tornar homens de verdade, com honra, controle emocional e escolhas conscientes, inclusive na hora de se relacionar. E aí, você está nesse caminho aí, de ser o homem mais emocional, de ser o homem mais forte emocionalmente, entendeu? Então, você tem que ser um cara mais, como posso falar a vocês, o forte aqui não é fugir das mulheres, é ter autocontrole, é ser seletivo e saber escolher as suas parceiras sexuais, né? Ou então você viva num celibato. Mas isso aí vai exigir muita disciplina e força de vontade. Como, por exemplo, um monge guerreiro, por exemplo. A Red Pill já é um passo além daquela Red Pill rasa, que só fala de mulher, rejeição e hipergamia. Ela é mais realista, mais pé no chão, mais voltada para o autoconhecimento, força interior, foco na missão e autocontrole. Não é ficar chorando em fóruns ou idolatrando prostitutas. É virar homem de verdade, tipo um monge guerreiro, centrado, forte, sem se deixar manipular por sexo ou emoções. E se você se alinha com isso, dá para ver que você já tem muito além daquele discurso de vítima, daquele discurso de vítima que a maioria desses caras repetem. Você está buscando clareza, estratégia, evolução, e isso é coisa de homem que quer domínio próprio, não fuga. Para mim, a minha visão para esses Red Pills, Black Pills, MGTOWs mudarem esse ciclo, o primeiro passo é coragem para encarar as próprias feridas, os traumas e rejeições carregam. Sem isso, qualquer mudança é só maquiagem. Porque para você mudar, você tem que ter coragem. Coragem para mudar, né? Coragem para mudar. Porque para você mudar um trauma, você tem que ter coragem. Eles precisam parar de fugir e começar a se olhar no espelho de verdade, sem mentiras. Depois, eles precisam trabalhar o amor próprio, a autoestima e a inteligência emocional.
isso dá forças para sair da dependência do prazer fácil e do controle comprado. E aí entra a construção de disciplina, propósito e contando e contato genuíno com a realidade, não só nas mulheres, mas na verdade com um todo. Claro que não é fácil, porque mexe com o que a gente tem de mais profundo e mais profundo, mas é o único caminho que realmente traz liberdade. Porque se você não encarar seus traumas, você vai continuar sempre nisso aí, nesse ciclo vicioso de pegar quenga, de assistir pornografia, de se masturbar. Porque nada adianta, meu amigo, você virar red pill, black pill, miqutal e ser um lascado. Vai adiantar você fazer live, você fazer vídeo, assim como eu e tantos outros aí, e ser um merda? É claro que não, né? Então, vamos mudar, né? Enquanto há tempo. Aí eu te pergunto, se você tem um amigo assim, como vê esse processo? Você acha que muitos desses caras têm a mesma força para mudar? Ou prefere continuar no ciclo de fuga? Eu mesmo já me libertei, graças a Deus, né? A Ronk Pill é mesmo uma evolução da Red Pill, uma transição necessária para quem quer sair do ciclo vicioso da frustração e da vitimização. Enquanto a Red Pill foca demais nas verdades duras sobre as mulheres e muitas vezes acaba presa na reclamação. A Ronk Pill aplica o foco para o crescimento pessoal real, disciplina, autocontrole, propósito e domínio emocional. É mais sobre virar um homem completo, não só sobre entender o jogo das relações. É como passar da adolescência para a maturidade. Você deixa de reclamar da vida e começa a construir a sua. Por isso, muitos que passam pela Ronk Pill dizem que se sentem mais livres, mais fortes e mais alienados com eles mesmos. E meu amigo, você já é um Ronk Pill? E o que você mudou na sua visão e na sua vida depois de entrar nessa pegada Ronk Pill? Agora vamos para as minhas conclusões finais, né? A minha conclusão é que esse caminho da Ronk Pill representa uma busca real por autonomia e maturidade. Sair da armadilha, da reclamação e da fuga para um lugar onde o homem aonde o homem se responsabiliza pela sua própria vida, com clareza, disciplina e respeito por si mesmo. É um passo difícil porque mexe com dores antigas, mas quer encarar, sair, mas quem encara sai muito mais forte e livre. Isso é o que diferencia quem realmente quer crescer daquele que fica preso em ciclos tóxicos.
Se você é um rock-pill, você já está na frente de muitos homens, né? De muitos homens red pills, black pills, MGTOWs. Porque verdadeiramente você é um cara livre. Você é um cara livre. E um cara que desafia, um cara que quer ser curado de seus traumas e de seus demônios emocionais e se liberta, esse sim é um cara livre. Esse sim é um cara livre. É como diz em João, capítulo 8, versículo 32, né, na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse é o espírito, viu, galera? Então, rock-pill neles e que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de vocês. Só para terminar, eu mencionei que algumas comunidades como os Black Pills, os MGTOWs, têm visões diferentes sobre relacionamentos e dinâmicas sociais. Em particular, eu mencionei e destaquei que algumas dessas comunidades podem idolatrar certos comportamentos que eu vejo como prejudiciais. Até você pode ver como prejudicial ou distorcido. Eu mencionei, eu expressei que ao conhecer outras perspectivas como a rock-pill, eu sinto que encontro uma abordagem mais aliada com o meu caminho. Esse termo vem da comunidade online que ele destacou. Deixa eu ver aqui o que eu ia falar aqui. Sim, entendi agora. Agora vamos falar sobre os red pills, black pills, MGTOWs militantes. Esse termo vem da comunidade online que discutem a dinâmica de gêneros e relacionamentos. Os red pills geralmente acreditam que a sociedade é injusta com os homens e que é preciso despertar para isso. Os black pills têm uma visão mais pessimista. Acredita que a situação é praticamente irreversível. Já os MGTOWs, ou os homens que seguem seu próprio caminho, optam por se afastar de relacionamentos tradicionais, como mulheres, focando mais no próprio desenvolvimento. Nem todos são militantes, mas alguns realmente têm um tom mais combatido. Ser militante basicamente significa ter um engajamento mais ativo e às vezes até combativo em relação a uma causa. No caso dessas comunidades, o militante é alguém que defende suas ideias com bastante fervor, participa ativamente de debates e tenta influenciar outras pessoas a abordarem o mesmo ponto de vista. Pode ser bem intenso. Então é isso aqui, pessoal, para finalizar o vídeo, viu? Para finalizar o vídeo. Então é isso, pessoal. Red nelas não, né? Rock-pill nelas e neles, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês. E me perdoe aí pelo vídeo, pelo áudio ser muito longo, mas eu precisava abordar isso com cada um de vocês. E eu espero que vocês não fiquem zangados comigo. Essa é a realidade, essa é a rock-pill.
A Ronk Pill é o quê? A Ronk Pill já é a escala é a escala maior da Black Pill. Quando você supera a Red Pill, quando você transcende a Black Pill, você alcança a Ronk Pill. E quando você alcança a Ronk Pill, meu irmão, você deixa de ser um Red Pill militante, você deixa de ser um Black Pill militante, um MGTOW militante, para ser um Ronk Pill iluminado. Entendeu? E Ronk Pill, meu irmão, é outro nível, é outro patamar. Viu, senhores? Se vocês usarem isso com sabedoria e inteligência, vocês vão arrebentar. Vocês vão chegar muito longe. E nem o céu será limite para vocês. Então é isso. Um abraço. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo. Compartilha, curta, comenta. Compartilha com o seu amigo aí Mangina, com o seu amigo aí Red Pill, Black Pill, aí militante, traumatizado aí. Sei que não são todos, né? Mas a maioria é, infelizmente. Então publique e compartilhe isso com o seu amigo lá, viu? Então é isso, meus amigos. Um abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês.